Como vai, Portugal? Que triste herança receberão de nós, os filhos nossos. Tantas lições sublimes de heroísmo, tantos feitos de nossos bons maiores. Patriótico zelo, amor de glória, num século estragamos. Nada resta. Que contraste terrível, como um dia nossos anais, a história relatando, aparecer devemos. Com que opróbrio, com que desprezo as gerações futuras dirão de nós, julgando nossos fatos, era de corrupção e decadência. E o que fazemos nós a passos largos, marchamos para a queda. E que não haja um braço forte, um braço gigante, que entre nós se levante e sustente. Como as nações se elevam, se engrandecem e como, pouco a pouco, se degradam. Torna-se o povo escravo, os reis tiranos. Onde está Portugal? Nação que outrora do mar o cetro sustentava ufana e mandava seu nome a estranhos povos. A Espanha, que terror impunha a Europa, quando nela imperava Carlos V. O que é hoje, depois que este tirano sanguinário Filipe ergueu-se ao trono? E essas nações antigas, Grécia, Roma, mães de tantos heróis, de tantos sábios, por que se desempenharam da grandeza? Por que a corrupção dos governantes até os cidadãos tinha passado? Nasce de cima a corrupção dos povos. Sim, os governos só são os culpados. Da queda dos impérios, maus exemplos. São sempre seguidos pelos homens imitados. Quando à testa do Estado se apresenta um homem sem moral, falto de luzes, que as honras nacionais vêm de a lisonja. Quem o circula imita seus costumes, e este, por sua vez, é imitado, até que de grão em grão, sempre descendo. A servidão ao povo contagia. Tudo perdido está. Só a vergonha, só a miséria. O impróbrio, então, se espera. Trecho da peça Antônio Poeta e a Inquisição, de 1833, encenada em 1838, no Real Teatro de São João, atual Teatro João Caetano. Fundado em 1813, o Teatro João Caetano recebeu outros nomes, como Imperial Teatro São Pedro de Alcântara, entre 1826 e 1839, e Teatro Constitucional Fluminense, em 1831. Somente em 1923 passou a ser chamado pelo atual nome, que homenageia um dos mais importantes atores e empresários do ramo teatral oitocentista, João Caetano. O mesmo que, com sua companhia teatral, foi responsável pela montagem da peça Antônio José, o Poeta e Inquisição, do dramaturgo, poeta, romancista, médico, diplomata e professor Domingos José Gonçalves de Magalhães, o Visconde do Araguaia. Ao longo da história deste teatro, importantes nomes da cena teatral brasileira percorreram esses palcos. Autores como Procópio Ferreira, Jaime Costa, Bibi Ferreira, Dulcina de Moraes, Grande Otelo, Fernanda Montenegro, Dercy Gonçalves, Paulo Gracindo, Paulo Altran, Laura Cardoso, Marília Pera. Aqui foram encenados espetáculos marcantes como My Fair Lady, Hello Dolly, Evita, Vargas, O Rei de Ramos, A Estrela d'Alva, O Corsário do Rei, A Floresta Amazônica e Sonho de uma Noite de Verão. Josi, esse período do pós-independência é marcado pela consolidação de várias esferas públicas, e o teatro é uma delas. Como que você percebe esse momento? Esse momento, Tiago, é um momento de intensa disputa e de intensos atores diferentes disputando essa cena teatral. Por exemplo, quando a gente tem o processo, o desenrolar da independência, ainda no governo de Pedro I, o teatro já é um local tanto de sociabilidade política, que é, pensando aqui na cidade do Rio de Janeiro, na corte, né? O teatro, pensando aqui que a gente está falando do Teatro São Pedro de Alcântara. Então, é o teatro oficial do lugar. É o prédio principal, é onde as pessoas vão, é o lugar que é o principal teatro que a imprensa, os jornais da época vão comentar.
Então, a gente vai ao teatro nesse período não é só para assistir a peça. A gente vai também para ser visto, a gente vai também para saber as notícias da cidade, a gente vai para se inteirar dos acontecimentos políticos e a gente também vai para ver a família real, né? Então, a gente tem nesse teatro divisões na sua estrutura arquitetônica, que também favorece isso, mas o teatro, eu penso, a própria estrutura e o espaço teatral como esse espaço de sociabilidade política, em primeiro lugar. É o lugar do encontro, é o lugar também que eu vou conhecer os artistas, né? É o lugar também que eu vou saber de piadas, é o lugar que eu vou saber de notícias do exterior, de fora, que eu vou saber dos principais assuntos das peças, é o lugar que as quitandeiras vão vender seus quitutes, enfim, é um lugar de encontro. E também é um lugar de tensão. Ecléticos, desde sempre. Desde sempre. No período do primeiro reinado, que é no governo do Dom Pedro I, pensando aqui na parte da atuação, na parte das peças, a gente vai ter uma predominância das óperas italianas, né? Mas isso não é de modo também fixo, porque um espetáculo nesse período durava em torno de 4 a 5 horas, por exemplo. A gente tem aí luz de lampião, né? Por causa que a gente não tem a luz elétrica ainda, então começava em torno de umas 15 da tarde, 4 da tarde, para ir um pouquinho estender até a noite, né? Mas eram espetáculos, porque o público, pensando aqui que a gente tem dentro, a gente pensando aqui, ainda não rolou a independência, mas a gente tem um público muito imenso, muito intenso de brasileiros, mas também de imigrantes portugueses. A gente já tem o Rio de Janeiro nesse período. A cidade Corte do Rio é uma cidade que recebe muitos estrangeiros. O Porto do Rio de Janeiro recebe muitas mercadorias. A gente também tem a questão do tráfico de escravizados do período. Então, esse entra e sai de dinheiro também favorecia as questões teatrais do momento, do período. Então, isso também é muito importante. Então, a gente tem essa ativação importante de muitas pessoas de muitos lugares se encontrando nesse teatro. E no primeiro reinado, a gente tem uma predominância da música. A música, nesse período, não está afastada do teatro. Então, as músicas, as óperas, os grandes mestres da ópera italiana, como Rossini, nesse período. Quando a gente vai ter o processo de independência, a gente vai perceber que a cena teatral vai começar a se politizar. Então, aquele personagem da ópera também começa a aparecer o personagem da ópera cantado, mas esse também começa a aparecer diálogos, outros diálogos dentro da cena teatral. Teatro ganha outros significados. Ganha outros... De ser aquele momento ali de entretenimento e vira realmente um instrumento político-social. Mas nesse período também já é. Também já é, porque assim, mesmo quando é uma ópera, que a gente às vezes pensa assim, será que era só a galera da elite, o pessoal que está mais dentro dos grandes círculos palacianos que vão assistir esse teatro? Sim, uma grande maioria sim. Mas a gente tem dados, pensando nos jornais, de anúncios de bilhetes mais em conta, de R$ 400, de valores menores, que outros grupos sociais poderiam assistir esses espetáculos também. O teatro sempre foi esse, né? De aproximar esse conteúdo do maior número de pessoas possível. Sim, sim. Nesse período, isso é muito forte. Às vezes, a gente tem um olhar, às vezes... eu acho que não. Eu acho que é um teatro mais elitizado. Porque a gente tem uma discussão de que a ópera é mais elitizada, mas ainda nesse século XIX a gente vê esse processo de construção da ópera sendo algo assim mais elitizado, mas que nesse período a gente tem uma tensão entre o popular, que as óperas têm essa tensão entre o popular e o que foi considerado mais erudito pelos grandes literatos da época, mas a gente vê o público assíduo, o público em geral, de modo geral, indo para esse teatro assistir. E com o processo da independência, a gente vai ter tensões muito importantes para a gente pensar nesse teatro.
Então, começa a aparecer no jornal. Se a gente vai pensar na independência, a gente está pensando o quê? A gente vai ter que se formar enquanto Estado. A gente vai ter que se formar agora um cidadão diferente, se entender como uma pessoa diferente que não se corresponde mais no sentido de cidadania com Portugal. Mesmo tendo essas tensões. Começa a aparecer no teatro, a gente observa muito na imprensa, nos jornais da época, essa discussão. Já no século XIX, a gente vê muitos que nos jornais da época, nem sempre as pessoas se identificavam, né? Alguns autores se identificavam, outros não. Que a gente está lidando com ideias, e a gente tem que lembrar que nesse período a gente também tem censura. A gente tem censura na imprensa e censura no teatro. Mas começa a aparecer na imprensa essa ideia de o que é teatro brasileiro? O que é teatro nacional? O que é o cidadão brasileiro? Né? Se mistura muito com essa identidade nacional que estava sendo formada, fortalecida, de uma forma muito plural. Então esse teatro também era muito plural, já nasceu plural. Já nasceu plural, então começa a aparecer muito essa discussão no teatro, de como que seria esse teatro nacional. E aí essa discussão do que seria esse teatro nacional vai encaminhar para o que é esse teatro nacional, o que a gente vai colocar em cena, né, nesse teatro nacional. Quando eu olho os jornais, nos anúncios dos jornais, por exemplo, o Jornal do Comércio, o Jornal Diário do Rio de Janeiro, eles colocavam lá a apresentação da peça. Então, hoje, dia tal, de 1822, de 1824, teremos a apresentação da peça, enfim, Norma, que é uma ópera. E aí eles começam a indicar. A abertura vai ter o hino nacional. Então, a gente já vê essa questão do hino nacional sendo colocado em cena antes da abertura. Antes da peça principal, teremos um elogio dramático. Esse elogio dramático quase sempre está falando de algo da pátria. Agora somos um povo livre, agora somos um povo que temos liberdade, tiramos o jugo português. Então, começa a ter também, antes da peça principal aparecer, começa a aparecer várias outras peças menores, que são espetáculos menores, que já vai formando nesse público essa ideia de precisamos nos sentir brasileiro, apartados de Portugal. Pensamento, né? Mesmo, é um início de um patriotismo, talvez. Sim, mas um patriotismo ainda em disputa, né? Porque a gente tem a gente também, nesse período, a gente não tem a formação ainda fixa dos partidos políticos, a gente vai ter isso no segundo reinado com mais força, mas a gente já tem grupos políticos defendendo pautas mais liberais, pautas mais exaltadas, que a gente poderia dizer que são mais radicais, né? E pautas mais conservadoras também. Então, a gente começa a ver nas apresentações, eles começam a aparecer, os anúncios começam a mostrar sequências daquele espetáculo. Então, a abertura do espetáculo com o hino nacional, aí tem a orquestra que toca o hino nacional, depois desse hino nacional a gente vai ter um elogio dramático, depois a gente pode ter um dançado, então lembrando aqui que são quase 5 horas de espetáculo, então um dançado, depois de um dançado a gente vai ter uma leitura de um poema, alguém na plateia pode querer se manifestar, quase como um ritual, e um ritual de fortalecimento dessa identidade mais uma vez. Isso, e aí para depois a gente ter o espetáculo principal da noite, por exemplo. Então, no Teatro São Pedro de Alcântara, a gente tem várias companhias teatrais trabalhando ao mesmo tempo. Então, a gente tem a Companhia Teatral Francesa, a Companhia Teatral Portuguesa, a Companhia de Baile, a Companhia Italiana, a Companhia do João Caetano, a Companhia Brasileira, e também tem artistas estrangeiros. Então, ao mesmo tempo que a gente estava criando o nosso teatro, a gente estava dando acesso a um teatro internacional também. Vinham outros países mostrar o seu próprio teatro para um teatro que estava em construção. Então, o teatro brasileiro, para mim, já é um teatro que já nasce internacionalizado. Ele está nessa dinâmica o tempo todo com o que está acontecendo na Europa e está se refazendo aqui.
Porque uma ópera que é feita na Europa não é a mesma que é feita aqui. A gente vai ter músicos negros nessas orquestras, a gente vai ter outros detalhes importantes a gente já tem aqui um histórico de 300 e poucos anos de colônia, né? E agora em país independente, a gente já tem raízes fincadas no território brasileiro, no Rio de Janeiro, nacional, que vai para a cena e, enfim. Por Existe exemplo, algo dos povos originários que a gente consegue perceber nesse teatro também? também, mas ele vai ter mais força quando a gente vai ter o romantismo, que é o gênero literário, né? As escolas literárias discutindo também esse romantismo junto com essa questão da ideia do teatro nacional. Então, a gente vai ter alguns espetáculos que vai trazer essa questão do indígena para a cena, né? Então, antes mesmo do José de Alencar escrever, né, as peças dele, pensando aqui na questão indígena, a gente vai ter algumas obras, às vezes a imprensa não coloca com tanta fixação, né? Porque o tema do índio e o tema do negro são os temas principais, de certa forma, que as grandes elites, os grandes comandantes da política desse período escondiam, né? Também da cena. Então, são espetáculos que uma hora ou outra aparece algumas indicações. Entrou em cena, o ator estava com um penacho na cabeça. Então, às vezes, você tem que olhar essas indicações na imprensa, porque às vezes aparece de modo muito sutil, né? Essa questão da cena. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro aqui para a gente pensar é que não é um teatro só com... Porque hoje a gente vai assistir uma peça e a gente sabe que a gente vai assistir aquela peça que está ali anunciada. Nesse período, a gente ia assistir várias coisas, tinha vários números até chegar na peça principal que foi anunciada. Então tem números... O teatro tinha um papel de informação muito maior também, de informação e de formação. Sim. A imprensa alimenta a nossa imaginação, o nosso desejo de ver o que vai acontecer no teatro. O que acontece no teatro alimenta também os críticos na imprensa para chamar mais público e também para vender mais jornais. Então, o teatro e o jornal, nesse período, é muito junto, tanto dos anúncios como dos debates. Não existe uma alimentação paralela, né? Muito legal isso. Um alimenta o outro. Então, essa discussão é muito importante. E pensando aqui na questão dos gêneros teatrais, que quando a gente vai estudar, a gente vai ler alguns livros específicos sobre esse momento, e aí a gente olha para a imprensa novamente, a gente pensa, nossa, mas não é uma peça só, são várias. Então, nesse momento, aqui no período do pós-independência, durante a independência, e eu posso afirmar que durante o século XIX inteiro, a gente vai ter farsa, comédias, entremeses, dança, número de música, ópera, poesia, tudo isso sendo um espetáculo teatral do dia, para além do espetáculo principal. O espetáculo principal do dia pode ser pode ser uma tragédia, mas antes de chegar à tragédia, a gente vai ter o hino nacional, a gente vai ter um entremês, a gente vai ter uma farsa no final, a gente vai ter uma dança, a gente vai ter um chachado, a gente vai ter, enfim, uma dança de umbigada, isso eles colocam, a gente vai ter um fado. Então, são vários números de dança, números de espetáculos aqui, pensando na teatralidade de modo acontecendo nesse teatro do século XIX. E isso é incrível, porque o que a gente pensa? Como pode esse monte de trabalhadores da cultura produzir esse monte de espetáculos dentro de um espetáculo maior, e como que esses artistas fazem isso? Como que esses artistas faziam isso? Como que esses artistas ganhavam para isso? Como que esses artistas sobreviviam para isso? O estrutural que a gente vive hoje dentro das artes cênicas, em 2022, já acontecia ali, na pós-independência. Sim, exatamente. Porque o principal da corte do Rio de Janeiro, o Teatro São Pedro de Alcântara, é um teatro que ele é de propriedade particular,
Essa propriedade vai ser mudada de donos ao longo dos anos, mas ele vai ser subsidiado pelo governo. Então, o que o governo faz? Esse tipo de lei é uma lei específica que já existia em Portugal, mas ela vem para cá também. Todo ano, o governo precisava aprovar um orçamento, então eles aprovavam leis de loterias para o teatro e aprovavam leis de subsistência para esse teatro. Então, era votada na Câmara, passava pelos ministérios do governo, tinha que passar pela assinatura do Império, né, do imperador, do ministro do Império do período, para liberar esse dinheiro. E aí o governo nomeava o diretor desse teatro. E era esse diretor do teatro que contratava as companhias teatrais. E aí tinha um contrato para esse trabalho, um contrato fixo, que poderia durar 2 anos, poderia durar alguns meses, poderia acontecer alguma coisa. E aí esses artistas ficavam um tempo, olha, agora eu estou trabalhando aqui por uns meses no Teatro São Pedro de Alcântara. E eu vejo no jornal todos os grupos, as companhias, queriam trabalhar no Teatro São Pedro de Alcântara, porque era o teatro oficial e era o teatro que conseguia mais esses benefícios. Josi, então, é importante falar que isso estava acontecendo no Rio de Janeiro, mas em outros lugares da nossa recém-nação já existia o teatro também. O nosso teatro oficial, quando a gente... Porque, assim, às vezes a gente fica pensando na questão das datas, né? Esse teatro que a gente está falando do Rio de Janeiro foi fundado em 1813. Existem alguns dados que já teriam outro teatro, que é o Teatro São João, em Salvador. Mas, após a independência, e sobretudo, Tiago, depois da abdicação, depois a gente tem um processo de independência no Rio de Janeiro, e quando tem várias questões políticas que não dá para a gente abordar aqui, que força o Dom Pedro a abdicar, que é em 1831, quando ele vai embora, deixa o trono, enfim, e aqui fica estabelecida uma regência de 3 governantes, né, até o Dom Pedro II ficar grande, maior de idade para assumir o governo. A partir desse período, a gente começa a ver surgir várias criações E aí que tá, Tiago, são pessoas tanto de fora, como brasileiros, construindo teatros. Então, é um investimento teatral. Você vai construir prédios teatrais, isso está gerando dinheiro. Então, começa a surgir na própria cidade do Rio de Janeiro, na corte, vários teatros. E aí a gente vê pulverizando em várias províncias também teatros sendo construídos. Então, eu acho que a partir de 1825 para frente, Tiago, consigo afirmar para você que está sendo construído vários teatros menores, e aí a gente não pode perder de vista, assim, eles estão construindo teatros, construções, arquitetura, mas o teatro de rua está acontecendo, o teatro popular na feira está acontecendo, o teatro nas barracas religiosas está acontecendo, os mambembes, os artistas de rua existem. Josi, para concluir aqui esse papo tão gostoso, olhando de uma perspectiva presente e passado, o que esse teatro pode nos dizer hoje? Eu acho que pode dizer muitas coisas, sobretudo o processo de como é complicado e como é custoso, trabalhoso, o processo da gente achar cultura um direito de acesso, sabe? Porque nesse período do Império, a discussão sobre o direito à cultura já está presente. Quando o Império cria leis especificando quem pode e quem não pode entrar no teatro, por exemplo, é disso que a gente está falando. Nesse período do Império, a gente tem essas discussões do espaço e do acesso. Isso pensando o teatro, as questões culturais, como um direito, né? Um direito de cidadania, um direito à cultura. O outro ponto é quando a gente pensa sobre as finanças de políticas públicas na área de cultura mesmo. Quando a gente pensa na questão do trabalho dos artistas, né? Dos financiamentos teatrais do período. Então, a gente vê uma longa duração quando a gente pensa na questão do teatro. Atualmente, quando a gente pensa nas grandes casas de teatro, a gente vive uma crise estrutural
para a gente pensar sobre a questão da preservação teatral dos prédios antigos, por exemplo. Cidade como São João del Rei tem teatros lindíssimos. Teatro Municipal de lá, super bem cuidado, preservado. Alguns são do final do século XIX, outros são construídos no início do século XX, mas com uma cara de século XIX. Mas são teatros que estão dentro dessa discussão de cultura sendo algo de elevação do país, sendo algo de progresso. A gente tem essa ideia de progresso, de civilidade, enfim, por mais que sejam ideias etnocêntricas, europeias, mas tem essa discussão do acesso, né? De dar acesso às questões culturais. Então, eu acho que a gente pode fazer esses links entre o passado e o presente para a gente pensar a questão da preservação do patrimônio, da cultura, do teatro, e tanto desse teatro, dessa arquitetura, como do fazer teatral, pensando também nas expressões das teatralidades populares, né? Dos artistas locais. Então, a gente vê uma grande... Quando a gente olha os jornais antigos, no final do século XIX e também do início do século XX, a gente vê uma multiplicidade de artistas, de nomes de artistas desconhecidos nos jornais, né? O João Caetano virou um artista famoso porque ele foi muito reconhecido durante muito tempo, depois foi muito reconhecido no início do século XX, mas existem vários outros artistas também. Então, como que a gente também não trabalha com esses apagamentos de memória dos artistas teatrais, né? E dramaturgicamente, você acha que o teatro do período se dialoga com o que a gente vive hoje? Na dramaturgia, eu acho que para a gente pensar nas questões do presente, sim, dos sujeitos teatrais que vão para a cena, né? Recentemente, o professor João Roberto Faria lançou um livro chamado Teatro e Escravidão, pensando a questão do teatro no Império. E essa dramaturgia do próprio Martins Pena, por exemplo, o que a dramaturgia do Martins Pena fala sobre nós, por exemplo? A questão da permanência do racismo, a questão ainda da invisibilidade da justiça, está presente. Então, os dramaturgos atuais têm... Eu acho que a gente precisa voltar para o século XIX para a gente entender outras caracterizações que a gente ainda pensa, caramba, a gente ainda vive tendo que explicar que ser artista é trabalhador, é trabalho. A gente ainda vive tendo que explicar que espaço de cultura tem que ter na escola. A gente ainda vive tendo que explicar que racismo é uma coisa que precisa ser rechaçada. E isso está em cena no século XIX, porque a gente tem essa tensão conflitante desse nacional dentro dessas imbricações políticas, e teatro é político. Teatro tem esse diálogo com a cidade, com o nosso lugar social. Então, a gente vai... para a gente que o teatro é atemporal. Não, teatro é no tempo mesmo. Porque a temporal, eu acho que é no tempo mesmo, no tempo da coisa, porque o que tem de 19 entre nós, que às vezes a gente não percebe, né? Então, a gente tem uns ranços de século XIX entre nós, por exemplo, a questão da moralidade. A gente viu de uns anos para cá a questão da moralidade na cena, a questão da censura, a censura ao corpo, a censura aos gestos, a censura ao que o artista vai falar em cena. Então, a gente tem ranços de questões muito dogmáticas ligadas à religião. Então, são questões que já aparecem na cena teatral no século XIX. Autores do período também sofreram censura, também sofreram dificuldades para colocar suas peças em cena, como hoje muitos artistas também passam. Fora as questões de determinação política mesmo. A gente vê o teatro sendo um espaço de disputa muito forte, né? Não é um tempo marcado, mas que parece que não é muito diferente, porque a gente discute os mesmos valores, a gente tem características comuns e a gente vê que isso, de repente, não vai mudar nunca. E é a nossa própria construção identitária, que a gente está falando tanto aqui, né? E eu acho que muda, Tiago, no sentido de quanto mais a gente se aproxima da nossa história, quanto mais a gente aprende sobre ela, a gente ressignifica e caminha mais um passo.
Óbvio que às vezes a gente anda mais uns 5 para trás, mas a gente caminha alguns passos. O ruim é a gente não conhecer a nossa história. O ruim é a gente não ter relação. Eu moro num município que tem um teatro X e eu não tenho relação afetiva com aquele lugar, porque eu nunca aprendi sobre aquele prédio, eu não aprendi quem são aqueles artistas daquele período, eu não vi nada sobre. Então, eu acho que a gente, aprendendo sobre a nossa história, acho que a gente começa a se apropriar, a ver que tem relação com o que a gente vive, e aí a gente muda alguns pedaços, né? Luta para mudar outros, mas eu acho que a mudança parte dessa aproximação O teatro tem esse poder, né, de ressignificar, então que a gente siga fazendo teatro e ressignificando as nossas identidades e principalmente a nossa história. O Teatro João Caetano é bicentenário e passou por diversas transformações, principalmente em sua estrutura física. Isso porque alguns acidentes ocorreram ao longo do tempo. Em 1824, em 1851 e em 1856, o teatro foi tomado pela chama de grandes incêndios. Isso causou muito prejuízo para a memória das artes no Brasil, pois destruíram importantes acervos da dramaturgia nacional. A importância desse teatro é inegável, porque foi aqui que foi assinada a primeira Constituição brasileira, o que reforça simbolicamente sua função político-social. É inegável a importância de João Caetano para o teatro brasileiro, para o teatro nacional. Mas nesse processo de independência brasileira, onde que ele se encontra, Andréia? Bom, como a gente viu, o processo de independência ele não é homogêneo. Tampouco ele pode ser definido num único dia, num único ano, num único evento. Ele é um processo longo que envolve vários sujeitos, vários locais, vários movimentos. No caso específico que a gente pode ver da cidade do Rio de Janeiro, a então capital do Império, a gente vê ali que o João Caetano ele vai ter um nome fundamental para a conquista da autonomia do espaço teatral. Isso porque é um período da história em que, se hoje a gente tem teatro, cinema, parques, tudo assim bem localizado no âmbito público do que se trata cada um desses locais, nesse momento a coisa não era bem assim. Bom, o João Caetano, ele não é apenas um ator, nem um diretor. Ele foi um importante empresário teatral que também, com a ajuda da coroa, vai estudar fora. Ele vai estudar na França, onde ele traz uma bagagem de estudos artísticos, de estudos teatrais. Houve uma independência ali, mas artisticamente ainda tinha uma ligação muito forte com a cultura europeia, né? Sim, quando ele volta para o Brasil, ele volta com um chamado Lições Dramáticas, onde ele vai tentar criar um estilo próprio de dramaturgia, um jeito de fazer dramaturgia. Esse é uma importante contribuição que ele vai ter. Enquanto empresário, ele vai trazer ali para o atual Teatro João Caetano, desde então Teatro Constitucional Fluminense, que já passou por outros nomes, ele vai trazer dentro desse local ali, desse movimento, um contínuo intercâmbio, porque ele vai estar sempre em constante contato com outras companhias teatrais de fora do Brasil, principalmente no Uruguai, e também porque ele vai sempre incentivar com a sua companhia própria de atores brasileiros, montagens ali dentro. E isso vai fortificar o Teatro Nacional enquanto espaço. E também como um espaço, como a gente vai vendo que acontece desde 1808, na busca de uma criação de autonomia cultural no Brasil, é um espaço ali de importante movimento cultural e social. O teatro, então, nesse momento ganha um contorno mesmo de ferramenta social. O teatro passa, além de ser um espaço ali de convergência política, de criação de uma identidade própria, o nacionalismo ali se fortalece nesse momento, mas também se torna um âmbito social pela primeira vez? Bom, ser pela primeira vez eu não sei se eu arrisco dizer, mas o que vai acontecer nesse momento é que, como a gente viu, não à toa, o teatro vai passar a ser chamado Teatro Constitucional Fluminense, é que ali, enquanto espaço público, já é entendido como uma espécie até de arena política, dado em conta o fato político ali da Constituição, primeira Constituição brasileira, ser assinada naquele teatro.
Mas mais do que isso, é importante a gente pensar que o teatro, enquanto arte, ele vai começar a pensar numa função pública. Será que o processo de independência, ele termina em 1822? Será que ele termina com o Grito do Ipiranga? Bom, não é o que esses diversos atores e personagens sociais eles pensam. Eles vão acreditar que é preciso se consolidar essa independência no imaginário, no sentimento e, principalmente, construir uma identidade nacional. Pois bem, qual é o papel desses sujeitos? É importante mencionar que o João Caetano não estava sozinho. Além de todo esse movimento, enquanto empresário teatral, o que ele vai fazer é se juntar no ano de 1838 a dois importantes nomes, ao Gonçalves de Magalhães e ao Martins Pena. Bom, todos esses dois autores, dramaturgos, escritores, já que nesse momento a gente ainda não tem essas definições muito claras, eles se ocupam com isso que eu estou chamando de projeto nacional. No entanto, esse projeto nacional, ele não é uniforme. Como a gente sabe, o então imperador, ele vai abdicar do trono, né, em prol do seu filho. E aí nesse período, desde 1831, a gente tem os períodos das regências, onde surgem determinadas disputas políticas, já que era essa conquista do trono, né, era revezada. Ora setores conservadores assumia, ora setores liberais. O teatro, já tendo todo esse histórico de arena política, de se envolver dentro dessas esferas, não é diferente. Então, o que a gente vê em 1838 é o marco de duas montagens que deixam muito claro a distinção desses projetos. Quais montagens foram essas e por que elas são tão importantes, tanto nesse período como hoje, para realmente nos remeter a tudo que aconteceu lá no período das independências, vamos chamar assim? A primeira peça que eu vou falar é a peça do Gonçalves de Magalhães, o Antônio Poeta e a Inquisição. Antônio José, o Poeta e a Inquisição, desculpa. É uma peça que ela é considerada pelo cânone literário e historiográfico como a primeira tragédia brasileira moderna. Existe uma querela, ou seja, uma discussão em torno se trata de uma tragédia ou de um drama histórico. E por que essa peça ela é fundamental nesse período e dentro desse projeto de construção de identidade nacional? A primeira é que o protagonista, o Antônio José, ele é um poeta brasileiro que vai morar em Portugal. Quando ele vai morar em Portugal, ele acaba sofrendo algumas perseguições da Inquisição. Ao final da peça, ele é morto. Alguns, no entanto, alguns críticos entendem isso como, na verdade, um drama histórico, onde o que a gente vê no Gonçalves de Magalhães é a elaboração onde se une o passado de Portugal com o passado brasileiro. No entanto, veja bem, o personagem é um brasileiro que vai morar em Portugal e morre em Portugal. Isso tudo a gente pode pensar que cria no espectador um determinado sentimento de empatia para com o personagem. Olha, é a primeira vez que as pessoas no centro, na capital do Império, estão indo para o maior teatro, para o teatro mais movimentado da coroa, ver um protagonista brasileiro e morto. Mas, no entanto, mais do que isso, o Gonçalves de Magalhães, isso tem um pouco a ver com a história dele. Ele vai escrever essa peça quando ele está estudando na França. Ele escreve essa peça, me parece que em 1831. E essa peça, além desse passado português, ela tem uma influência de um filósofo que ele vai trazer na bagagem. Um filósofo no qual ele é o percussor dos pensamentos no Brasil. Então a gente percebe nesse momento um fortalecimento do nacionalismo, que a gente já remeteu ali desde o início desta expressão teatral que estava sendo criada no momento, mas ao mesmo tempo a gente percebe ali um respeito à tradição europeia, um espelho no que estava sendo produzido na Europa naquele momento, que estava vindo para cá para fortalecer ainda mais esse nacionalismo? Sim, sim. É preciso, o imperador Pedro I mesmo, ele incentiva vários intelectuais a irem para fora estudar, né? Como se quisessem
trazer o Brasil para o cenário civilizatório na Europa, equivaler a cultura nacional às outras grandes nações. A Isso é gente muito então não vai importante. dever nada para as nações europeias no sentido cultural. Não. Primeiro porque esses intelectuais, embora eles vão beber da fonte de autores europeus, eles também têm consciência das peculiaridades brasileiras. Tanto é que esses dois autores que vão encenar peças em 1838, eles têm consciência dessas características brasileiras. Mas acontece que, mais do que isso, o que o Gonçalves de Magalhães traz na bagagem é uma forma de proposta de educação estética, ou seja, ele vai defender que o teatro é um desses espaços em que é possível educar a nação para um sentimento comum. No caso, o sentimento de nação. E mais, que essa nação estava em construção, que essa nação estava em processo de alinhamento de ideias, de características. Então o teatro tem um salto ali de um espaço de ferramenta de transformação social, agora também de formação cultural, de formação educativa? Sim, não educativa nos termos que a gente conhece hoje, mas educativa no sentido de como se portar sentimentalmente e a partir dessa construção ter algo em comum, o que era necessário para se ter uma nação independente, algo comum. Mesmo que nesse momento, o Gonçalves de Magalhães, quando ele escreve o Antônio José, o Poeta em Inquisição, ele ainda pense que esse passado brasileiro é o mesmo de Portugal e essa coisa ainda não está tão separada como no momento, como a gente conhece o Gonçalves de Magalhães e estuda na escola, um momento mais indianista em que ele assume que o passado brasileiro, na verdade, assim como os românticos, ele é dos povos originários. Nesse momento, essa coisa ainda está meio que sombreada, vamos dizer assim, mais uma sobre vez, Portugal. Uma correlação com esta criação da identidade própria brasileira. Exatamente. Ele ainda está tateando se dá para se desvincular totalmente do passado europeu, do passado português. Mas voltando aqui com o que se entrelaça com a sua história, é que ele vai estudar em Portugal, ou na França, desculpa. E quando ele estuda na França, ele traz contigo a bagagem de um filósofo alemão, que é o Friedrich Schiller. Quem foi o Schiller e por que ele é tão importante nesse processo aí de formação e de educação estética? O Schiller, ele escreve lá por 1700, após a onda revolucionária causada na Europa com a Revolução Francesa, ele vai escrever Cartas para uma Educação Estética, onde ele se dirige a alguns reis a fim de explicar que não bastava apenas ter liberdade, que era necessário, assim como os ideais iluministas pregavam, mas para não acontecer tal aconteceu após a Revolução Francesa, uma ditadura do Napoleão, onde as pessoas estão entendendo que naquele momento elas não souberam o que fazer com a Revolução Francesa, tanto que virou uma ditadura e cabeças rolaram, o terror, né, que acontece na França nesse período. E aí o que o Schiller vai falar? Olha, para não acontecer esse tipo de coisa é preciso educar as pessoas para a liberdade. Como que o Gonçalves de Magalhães entende isso para o Brasil? O Brasil é uma nação autônoma que cria a independência em 1822. Que está em construção dessa identidade, dessa independência, de entender isso também como uma nação. Exatamente. E como eu falei, lembra da abdicação, dos governos ali que vão revezando entre setores políticos até chegar à maioridade, até conquistarmos o segundo reinado, que é só lá no final, quase ali na virada de 30 para 40. Nesse momento ainda existe uma disputa política, ainda não se está alinhado o que se quer para essa nação. E essa educação estética então vem para direcionar, para mostrar o que se quer, então, nesse momento. Exatamente. E aí que entra o Antônio José, o Poeta em Inquisição. A tragédia, ela traz, mesmo que diferente da tragédia grega, que a gente conhece da tragédia clássica, né, que tem um efeito de catarse, essa tragédia moderna ou o drama histórico do Gonçalves de Magalhães, ela tem intuito, primeiro, temos um passado em comum, um poeta é perseguido pela Inquisição, diga de passagem, Antônio José foi
né, existiu de fato, então também é uma tragédia biográfica. E aí se une essas duas coisas, o espectador logo tem contato com um fato brasileiro que de fato aconteceu, logo ele se reconhece naquela história que é passada nos palcos. E o segundo, ele cria o sentimento de empatia, ele conhece suas próprias emoções, por isso uma educação estética. Então esse espectador sai pensando diferente. Sai pensando diferente, sentindo diferente e refletindo. Então a proposta do Magalhães é: vá ao teatro, mas saia diferente do teatro.